Imagine uma oração tão poderosa que pode mudar o rumo do seu destino. Neste discurso raro, Billy Graham nos mostra como conectar nosso coração ao poder de Deus. Senhoras e senhores, há portas em sua vida que nenhum homem pode abrir e há portas que nenhum homem pode fechar. Há oportunidades, bênçãos e compromissos divinos que somente Deus pode trazer à existência. Mas quero lhes dizer hoje, essas portas não se abrem por acaso. Elas não se escancaram apenas porque você deseja que isso aconteça. Elas se abrem por meio da oração fervorosa, cheia de fé e persistente. Muitas pessoas hoje estão lutando. Elas sentem que estão batendo em portas que nunca se abrem. Sentem que estão diante de muros sem saída. Elas perguntam: por que, Senhor? Por que estou enfrentando essas portas fechadas? Meu amigo, a questão não é se as portas vão se abrir. A questão é: você está orando o tipo de oração que abre as portas certas? Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita no poder da oração e inscreva-se para mais mensagens transformadoras. Oração não é apenas palavras lançadas ao vento. Oração não é apenas um ritual religioso. Oração é a chave que destranca a vontade de Deus em sua vida. É a conexão entre você e o Todo-Poderoso, entre sua fraqueza e a força dele, entre sua confusão e a sabedoria dele, entre suas impossibilidades e o poder ilimitado dele. Alguns de vocês têm batido nas portas erradas. Vocês têm tentado forçar portas que Deus fechou e ignorado as portas que Deus já abriu. Vejam, o plano de Deus nem sempre é o que esperamos, mas é sempre perfeito. Quando oramos as orações certas, quando buscamos a orientação dele, ele nos conduz não a qualquer porta, mas à porta certa. Alguns de vocês estão enfrentando uma grande decisão agora. Estão se perguntando o que fazer. Estão em uma encruzilhada, incertos sobre qual caminho tomar. Vocês tentaram resolver sozinhos. Procuraram respostas em livros, em especialistas, no conselho de outros. Mas vocês buscaram verdadeiramente o Senhor em oração? Vocês pediram a Ele para guiar seus passos? Vocês entregaram sua vontade a dele? A Bíblia nos diz em Mateus 7, versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso não é uma sugestão, é uma promessa. Quando você pede, quando busca, quando bate, Deus responde. Mas escute, meu amigo, Ele nem sempre abrirá a porta que você espera. Ele nem sempre o conduzirá pelo caminho que você quer seguir, mas Ele sempre abrirá a porta certa. Alguns de vocês têm orado, mas estão cansados. Têm buscado, mas perderam o ânimo. Têm batido, mas sentem que a porta ainda está fechada. Quero lhes dizer hoje: não parem de orar, não parem de buscar, não parem de bater, porque a resposta está chegando. O avanço está a caminho e a porta está prestes a se abrir. Deixe-me contar algo sobre Deus. Ele nunca está atrasado, nunca está adiantado. Ele está sempre na hora certa. Ele sabe quando abrir a porta e quando mantê-la fechada. Às vezes, pensamos que Deus está nos ignorando, quando, na verdade, Ele está nos protegendo. Às vezes, pensamos que Ele nos esqueceu, quando, na verdade, Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. Meu amigo, se Deus ainda não abriu a porta, não é porque Ele não ouviu sua oração, não é porque Ele não quer abençoá-lo, é porque Ele tem algo melhor, algo maior, algo além do que você pensou em pedir. A porta certa se abre no momento certo, quando você está pronto para atravessá-la. Eu vi pessoas orarem por coisas para as quais não estavam preparadas. Oraram por um novo emprego, mas não estavam prontas para lidar com a responsabilidade. Oraram por um relacionamento, mas ainda não haviam permitido que Deus curasse seus corações. Oraram por sucesso, mas ainda
não haviam aprendido a humildade necessária para sustentá-lo. Meu amigo, quando você ora, confie no tempo de Deus. Confie na sabedoria dele. Confie que ele sabe o que é melhor. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like, comente, amém, e assista até o final para uma surpresa especial. O inimigo quer que você duvide, ele quer que você pense que Deus o abandonou. Ele quer que você ache que suas orações são inúteis. Ele quer que você desista antes que o avanço chegue. Mas estou aqui para lhe dizer hoje: segure firme. Continue orando. Continue crendo. Continue batendo. Porque quando você permanece firme na fé, quando você se recusa a desanimar, quando você persiste na oração, aquela porta se abrirá. Há portas que só se abrem pela perseverança. Há bênçãos que só vêm pela persistência. Há avanços que só acontecem quando você se recusa a desistir. Jesus contou a parábola da viúva persistente que continuou vindo ao juiz dia e noite até que ele concedesse seu pedido. E ele disse, em Lucas 18, versículo 7, "E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles?" Deus honra as orações daqueles que se recusam a desistir. Deus age em favor daqueles que confiam nele, mesmo quando ainda não veem a resposta. Deus responde àqueles que vêm a ele com fé, crendo que ele é capaz, crendo que ele é disposto, crendo que ele é aquele que abre portas que nenhum homem pode fechar. Alguns de vocês têm orado por suas famílias, por seus filhos, por seus casamentos, por um avanço em suas finanças, em sua saúde, em sua vida, e o inimigo tem sussurrado: "Isso nunca vai acontecer, é melhor você desistir." Mas estou aqui para lhe dizer hoje: sua oração não é em vão. Sua oração não é ignorada. Sua oração não está sem resposta. Deus já colocou as coisas em movimento, a porta certa está prestes a se abrir. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Quando Deus faz um caminho, ninguém pode impedi-lo. Quando Deus diz sim, nenhuma força do inferno pode dizer não. Meu amigo, oração não é apenas um exercício religioso. É a força mais poderosa do universo. É a chave para milagres. É o caminho para a vitória. É a conexão entre você e seu destino. Então, hoje eu pergunto: pelo que você está orando? Que portas você está pedindo a Deus para abrir? Você está orando com fé? Você está orando com perseverança? Você está confiando no tempo dele? Você está entregando sua vontade a dele? Porque quando você faz isso, verá portas se abrirem que nunca pensou serem possíveis. Você verá milagres acontecerem diante de seus olhos. Você atravessará portas de bênçãos, portas de oportunidades, portas de favor divino que só Deus poderia ter aberto. É hora de orar, como nunca antes. É hora de buscá-lo com todo o seu coração. É hora de bater com persistência, de pedir com fé, de crer sem duvidar. Porque quando você fizer isso, a porta certa se abrirá e você entrará no destino que Deus preparou para você. Alguns de vocês têm ficado diante de portas fechadas, perguntando-se por que elas não se abrem. Alguns de vocês têm tentado forçar seu caminho através de portas que Deus nunca quis que vocês atravessassem. Vocês tentaram com suas próprias forças, bateram em portas de oportunidade, portas de sucesso, portas de relacionamentos, portas de provisão, e ainda assim, parece que nada está acontecendo. Vocês empurraram, puxaram, lutaram, mas a porta permanece fechada. Vocês não foram a Deus em oração, com fé e sem descrença. Vocês caíram sob a influência do erro, sob a pressão da lei, do calor, das 100, das 30, das legais. Vejam, quando oramos, não estamos apenas falando palavras ao vento, estamos nos conectando com o Deus vivo. Estamos diante do Criador do universo, aquele que segura as estrelas no lugar, aquele que falou e o mundo passou a existir, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio,
E quando oramos, estamos alinhando-nos com a vontade perfeita dele, estamos entrando no fluxo divino do plano dele, estamos entregando nossos caminhos aos caminhos dele, nossos pensamentos aos pensamentos dele, nossos desejos aos desejos dele. A Bíblia nos diz em Tiago 5, versículo 16, a oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que a oração não é vazia, não é sem poder, não é ineficaz. A oração é poderosa, a oração é eficaz, a oração move a mão de Deus, a oração muda as coisas. Mas não é qualquer oração. É a oração fervorosa, cheia de fé, cheia de confiança, persistente, inabalável, firme. Há muitas pessoas hoje que oram orações fracas, orações sem entusiasmo, orações cheias de dúvida. Elas vêm diante de Deus, mas não esperam realmente uma resposta. Oram por obrigação, não por expectativa. Oram porque acham que deveriam, mas no fundo não acreditam que Deus fará o que disse que faria. Meu amigo, se você quer ver portas se abrirem em sua vida, você deve orar com fé. Você deve orar com confiança. Você deve orar sabendo que Deus o ouve, sabendo que Ele é capaz, sabendo que Ele é disposto. A palavra de Deus diz, em Marcos 11, versículo 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ouviu isso? Quando você ora, creia. Não quando você vê, não quando a porta se abre, não quando o avanço chega. Creia quando você ora. Creia que Deus está agindo, mesmo quando você não pode ver. Creia que a resposta está a caminho. Creia que a porta já está destrancada. E no tempo perfeito dele, você a atravessará. Quer mudar sua vida com esta oração? Inscreva-se agora, comente "Eu creio" e não perca o final impactante do vídeo. Alguns de vocês têm orado, mas com hesitação. Têm orado, mas permitiram que a dúvida se infiltrasse. Têm orado, mas têm olhado para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. Meu amigo, pare de olhar para o tamanho da porta e comece a olhar para o tamanho do seu Deus. Pare de olhar para os obstáculos e comece a olhar para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Se Deus diz que a porta se abrirá, ela se abrirá. Se Deus diz que o caminho será feito, ele será feito. Se Deus diz que o avanço está chegando, nada neste mundo pode impedi-lo. Mas você deve orar. Você deve buscá-lo. Você deve vir diante dele com um coração completamente entregue. Alguns de vocês estão dizendo, mas eu orei e a porta não se abriu. Meu amigo, só porque a porta não se abriu ainda, não significa que ela não se abrirá. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Às vezes, o atraso não é uma negação, é uma preparação. Às vezes, Deus está trabalhando nos bastidores, arranjando circunstâncias, posicionando você para algo maior do que você pediu. Olhe para José. Ele teve um sonho. Ele viu a porta do destino diante dele. Mas antes que pudesse entrar nesse destino, enfrentou oposição, enfrentou provações. Foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, falsamente acusado, lançado na prisão. Mas sabe o que José fez? Ele permaneceu fiel. Continuou confiando, continuou crendo, continuou orando. E no tempo designado, Deus abriu a porta. Quando Deus abriu aquela porta, nenhum homem pôde fechá-la. José saiu da prisão e entrou no palácio, na posição que Deus havia preparado para ele desde o início. Meu amigo, não desista. Não pare de orar. Não pare de crer. A porta está chegando, o avanço está chegando, a resposta está chegando. Mas você deve continuar firme, deve continuar buscando, deve continuar confiando. Porque quando a porta certa se abrir, você entrará na bênção, no chamado, no favor, no propósito que Deus ordenou para a sua vida. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos.
O tempo dele não é o nosso tempo. E, no entanto, muitas vezes tentamos forçar as coisas a acontecerem com nossa própria força. Ficamos impacientes. Dizemos: Deus, eu preciso que esta porta se abra agora. Eu preciso deste avanço agora. Eu preciso desta resposta agora. E quando isso não acontece, começamos a duvidar, começamos a questionar, começamos a nos perguntar se Deus nos esqueceu. Mas quero lhe dizer hoje, Deus não o esqueceu. Ele não ignorou suas orações. Ele não o abandonou. Ele o vê. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você está pedindo. Mas, mais importante, ele sabe o que é melhor para você. E ele não abrirá uma porta cedo demais. Não abrirá uma porta que o prejudicará. Não abrirá uma porta que o afastará da vontade perfeita dele. Alguns de vocês estão diante de uma porta fechada agora e estão frustrados, confusos. Estão dizendo: Deus, por quê? Por que esta porta está fechada? Por que as coisas não estão dando certo? Por que estou enfrentando obstáculo após obstáculo? Mas você já considerou que talvez, apenas talvez, Deus esteja protegendo você? Talvez Ele esteja mantendo você longe de algo que o machucaria. Talvez Ele esteja redirecionando você para algo maior do que você pode ver agora. Pense nos israelitas. Quando saíram do Egito, Deus tinha uma terra prometida esperando por eles. Mas eles não chegaram lá da noite para o dia. Tiveram que passar pelo deserto. Tiveram que passar por temporadas de teste. Tiveram que confiar nele dia após dia. E houve momentos em que não entenderam, momentos em que ficaram impacientes, queriam que a porta se abrisse agora. Mas Deus estava ensinando-os, preparando-os, conduzindo-os de uma maneira que os sustentaria. Alguns de vocês estão nessa temporada de espera agora. Estão orando, mas a porta não se abriu. Estão buscando, mas o avanço não veio. E o inimigo está sussurrando em seu ouvido. Deus não está ouvindo. Deus não se importa. É melhor você parar de orar. Mas quero lhe dizer hoje que isso é uma mentira vinda do fundo do inferno. Deus o ouve, Deus o vê, e Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando nada parece estar acontecendo. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que somos chamados a confiar mesmo quando não entendemos. Somos chamados a confiar mesmo quando a porta ainda está fechada. Somos chamados a confiar mesmo quando não vemos um caminho à frente. Alguns de vocês estão diante da porta errada. Estão batendo e nada está acontecendo, e vocês se perguntam por quê. Será que Deus tem uma porta melhor esperando por você? Será que a porta que você está pedindo não é a certa? Será que você está tão focado no que quer que não perguntou a Deus o que Ele quer para você? Eu vi pessoas orarem, jejuarem e clamarem a Deus por algo, e anos depois olharem para trás e dizerem: graças a Deus, Ele não respondeu aquela oração. Graças a Deus, Ele não me deu o que eu achava que queria. Graças a Deus, Ele não abriu a porta que eu estava implorando. Porque Ele tinha algo melhor, algo maior, algo que eles nem poderiam ter imaginado. Antes de mergulharmos, mostre seu apoio dando um like, comentando 2 e ficando até o fim para uma revelação incrível. Alguns de vocês estão esperando por um emprego, mas Deus tem um chamado para vocês. Alguns estão orando por um relacionamento, mas Deus ainda está preparando a pessoa certa. Alguns estão pedindo um avanço financeiro, mas Deus está ensinando vocês a administrar o que já têm. Alguns estão esperando por cura, e Deus está dizendo: confie em mim, continue crendo, continue firme nas minhas promessas.
Deus não abre portas apenas para abençoá-lo. Ele abre portas para posicioná-lo, para conduzi-lo, para alinhá-lo com a vontade dele. E isso significa que haverá momentos em que a porta permanecerá fechada. Haverá momentos em que você terá que esperar. Haverá momentos em que você terá que andar pela fé e não pela visão. A Bíblia diz, em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há uma bênção na espera, há um fortalecimento na espera, há um propósito na espera. Eu não sei que porta você está pedindo hoje. Não sei o que você está pedindo a Deus, mas sei disto. Se você confiar nele, ele abrirá a porta certa no momento certo. Não um segundo cedo demais, não um segundo tarde demais, mas no tempo perfeito dele. E quando ele abrir aquela porta, ninguém poderá fechá-la. Então, pare de se preocupar. Pare de se esforçar. Pare de tentar forçar as coisas a acontecerem com sua própria força. Descanse em Deus. Confie em Deus. Busque a vontade dele. Porque quando ele se mover, quando ele falar, quando ele ordenar que a porta se abra, ela se abrirá amplamente e você entrará nas bênçãos, no propósito e no destino que ele preparou para você. Vejam, oração não é apenas pedir, é crer, é insistir, é demonstrar a Deus que você confia verdadeiramente nele, que você deseja verdadeiramente a vontade dele, que você está disposto a continuar batendo até que a porta certa se abra. Jesus mesmo ensinou esse princípio quando disse, em Lucas 11, versículo 9, Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Agora, percebam algo aqui. Jesus não disse para pedir apenas uma vez, não disse para buscar apenas quando for conveniente, não disse para bater por um momento e depois ir embora. Não. Ele disse para continuar pedindo, continuar buscando, continuar batendo, porque aqueles que persistem na oração verão portas se abrirem que nunca pensaram ser possíveis. Alguns de vocês agora têm orado por algo há muito tempo, têm crido por um avanço, mas parece que nada está acontecendo. Têm clamado a Deus, mas a porta ainda está fechada. E o inimigo tem sussurrado. Não vai acontecer. Deus não o ouve. É melhor você parar de orar. Mas quero lhe dizer hoje, não pare de bater. Não pare de crer. Não pare de avançar na oração. Porque o avanço pode estar mais perto do que você pensa. A resposta pode estar logo ali. A porta pode estar prestes a se abrir a qualquer momento. Olhe para a história que Jesus contou em Lucas 18 sobre a viúva persistente. Ela vinha ao juiz dia e noite pedindo justiça. Ela não pediu apenas uma vez, não desistiu quando não obteve resposta na primeira vez. Não, ela continuou vindo, continuou insistindo, continuou exigindo. E Jesus disse que, por causa da persistência dela, o juiz finalmente concedeu seu pedido. E então ele disse, em Lucas 18, versículo 7, E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Jesus está dizendo que se um juiz injusto responderia por causa da persistência, quanto mais seu Pai Celestial responderá quando você continuar buscando-o. Se um homem sem compaixão pode ser movido pela persistência, quanto mais um Deus que o ama, que se importa com você, que é por você, abrirá a porta certa quando você continuar batendo com fé? Alguns de vocês têm esperado por anos. Alguns têm orado pela salvação de um membro da família. Alguns têm pedido a Deus por cura. Alguns têm crido por um avanço financeiro, por um emprego, por um relacionamento, por direção em suas vidas. E vocês têm perguntado, Deus, quando? Deus, quanto tempo? Deus, você me ouve?
deixe-me lhe dizer algo. Deus o ouve. Cada oração que você fez, cada lágrima que você derramou, cada clamor do seu coração, Deus viu tudo. E Ele não está ignorando você. Ele não está fazendo ouvidos moucos. Ele está trabalhando. Ele está se movendo. Ele está alinhando coisas no sobrenatural que você não pode ver no natural. E no momento certo, no tempo designado, a porta se abrirá. Mas e se você parar de bater cedo demais? E se você se afastar logo antes do avanço chegar? E se você desistir logo antes do milagre acontecer? Em 2 Reis 13, lemos sobre o profeta Eliseu e o rei Joás. O rei veio a Eliseu pedindo vitória sobre seus inimigos, e Eliseu lhe disse para pegar uma flecha e golpear o chão. O rei golpeou o chão 3 vezes e parou. E Eliseu ficou irritado. Ele disse: deverias ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então terias destruído completamente teus inimigos. Mas agora, só terás uma vitória parcial. O que isso significa? Significa que ele parou cedo demais. Ele se contentou com menos do que Deus tinha para ele. Ele teve a oportunidade de assegurar uma vitória total, mas não persistiu. Meu amigo, não pare cedo demais. Não se contente com uma vitória parcial quando Deus tem um avanço completo para você. Continue orando, continue crendo, continue batendo, porque a porta se abrirá se você se recusar a desistir. Eu vi isso repetidamente em minha vida. Vi pessoas que se recusaram a parar de orar, mesmo quando tudo parecia impossível. Vi mães que oraram por seus filhos por anos antes de vê-los vir a Cristo. Vi pessoas que se agarraram às promessas de Deus através de doenças, lutas, tempestades, e então, no momento certo, a porta se abriu, o milagre chegou, a resposta veio, porque Deus é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é lento em cumprir suas promessas. Ele não é distante ou desinteressado. Ele está perto, ele está ouvindo, e ele se moverá no tempo perfeito dele. Vamos juntos nessa jornada de fé? Curta, comente, oração e inscreva-se para descobrir o segredo que Billy Graham revelou. Mas você deve continuar batendo. Você deve continuar crendo. Você deve se recusar a desistir. Porque quando você permanece na fé, quando confia nele completamente, quando persiste na oração, aquela porta se abrirá. E quando isso acontecer, você entrará na bênção, no avanço, no propósito que ele preparou para você desde o início. Alguns de vocês estão diante de várias portas agora. Vocês têm escolhas, têm oportunidades e estão perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? Qual delas devo atravessar? Vocês não querem tomar a decisão errada, não querem seguir o caminho errado. E quero lhes dizer hoje: Deus não é o autor da confusão. Ele não está tentando dificultar as coisas para você. Ele não está escondendo a vontade dele de você. Mas você tem que estar disposto a buscá-lo, a ouvi-lo, a esperar pela liderança dele. Muitas vezes, as pessoas tomam decisões baseadas no que parece bom, no que parece certo, no que faz sentido no natural. Mas elas nunca param para perguntar: Deus, isso vem de ti? Elas veem uma porta aberta e presumem que deve ser do Senhor. Mas deixe-me lhe dizer algo. O diabo também pode abrir portas. O mundo pode oferecer oportunidades que parecem promissoras, mas levam à destruição. É por isso que você deve estar espiritualmente alerta. É por isso que você deve orar por sabedoria e discernimento. A Bíblia diz, em Provérbios 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ouviu isso? Há portas que parecem certas, há caminhos que parecem bons, há oportunidades que parecem bênçãos, mas, se não forem de Deus, só levarão à decepção, à luta, à dor. Olhe para a história de Jonas. Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Deus lhe disse exatamente para onde ir.
a Nínive. Mas Jonas não quis obedecer. Ele não quis seguir a direção de Deus. E o que aconteceu? Ele encontrou um navio indo na direção oposta. Havia uma porta aberta. Havia uma oportunidade de escapar. Mas será que era a vontade de Deus? Não. Só porque o navio estava lá, só porque o caminho parecia aberto, não significava que era de Deus. Jonas entrou por aquela porta errada e isso o levou diretamente para a tempestade. Alguns de vocês estão em uma tempestade agora porque atravessaram uma porta que Deus nunca quis que vocês atravessassem. Alguns de vocês estão lutando porque tomaram uma decisão baseada no que parecia bom, em vez de esperar pela direção de Deus. Mas quero lhe dizer hoje, não é tarde demais. Você ainda pode buscá-lo, ainda pode voltar atrás, ainda pode orar. Senhor, guia-me. Senhor, mostre-me qual porta vem de ti. E quando você fizer isso, ele será fiel para responder. Então, como você sabe qual porta é de Deus? Como você discerne a vontade dele? Primeiro, você deve buscá-lo em oração. Tiago, 1 versículo 5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ouviu isso? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Se você precisa de direção, busque-o. Ele está pronto para lhe dar clareza, mas você tem que vir a ele com fé. Segundo, você deve medir cada oportunidade contra a palavra de Deus. Deus nunca abrirá uma porta que contradiga sua palavra. Se uma oportunidade exige que você comprometa sua integridade, que ande em desobediência, que negligencie sua fé, então não é de Deus. O inimigo ama apresentar portas que parecem atraentes, mas estão cheias de engano. É por isso que a Bíblia nos diz, em 1 João 4, versículo 1, Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Terceiro, você deve ouvir o Espírito Santo. Meu amigo, se você é um filho de Deus, então o Espírito de Deus está dentro de você. E um dos maiores papéis dele é conduzi-lo à verdade, guiar seus passos, dar-lhe discernimento. Jesus disse em João 16, versículo 13, Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que quando você ora, quando busca a Deus, quando pede direção, o Espírito Santo o conduzirá. Ele lhe dará paz. Quando a porta for de Deus, ele lhe dará hesitação quando não for. Você já sentiu uma inquietação sobre algo, mesmo quando parecia uma boa oportunidade? Já sentiu em seu espírito que algo não estava certo, mesmo que tudo parecesse bem por fora? Esse é o Espírito Santo. Esse é Deus protegendo você. Esse é Deus dizendo: espere, não passe por esta porta. Eu tenho algo melhor. Quarto, você deve ser paciente. Meus amigos, às vezes Deus dirá para você esperar. Às vezes, a porta certa ainda não está aberta. Às vezes, Ele está preparando você antes de trazer a oportunidade. E é aí que muitas pessoas ficam frustradas. Elas querem se mover agora. Mas o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. E se você tentar forçar uma porta a se abrir antes da hora, você entrará em algo para o qual não está preparado. Pense em Davi. Ele foi ungido como rei quando ainda era jovem. Mas será que ele assumiu o trono imediatamente? Não. Ele teve que esperar. Teve que passar por provações. Teve que confiar no processo de Deus. Havia anos entre sua unção e sua nomeação. Mas nesse tempo, Deus estava moldando-o, preparando-o, transformando-o no rei que ele foi chamado a ser. Alguns de vocês têm orado: Deus, por que está demorando tanto? Mas será que Deus está preparando você para o que Ele preparou para você? Será que Ele está fortalecendo sua fé, desenvolvendo seu caráter, refinando seu coração?
para que quando a porta certa se abrir, você esteja pronto para atravessá-la? Quero lhe dizer hoje, não se apresse para a porta errada. Não deixe a impaciência levá-lo a algo que Deus nunca quis para você. Permaneça em oração. Permaneça na palavra dele. Permaneça sensível ao Espírito Santo. E quando a porta certa se abrir, você não terá que forçá-la. Não terá que lutar. Não terá que manipulá-la. Ela se abrirá pelo poder de Deus. E você saberá, sem dúvida, que é a vontade dele. E quando Deus abre uma porta, nada e ninguém pode fechá-la. Apocalipse 3, versículo 8, diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ouviu isso? Quando é a porta de Deus, nenhum homem pode fechá-la. Nenhum inimigo pode bloqueá-la. Nenhuma oposição pode resistir a ela. Você não terá que lutar por ela, porque é Deus quem a abriu para você. Então, não se contente com menos do que o melhor de Deus. Não se deixe enganar por uma porta aberta que nunca foi destinada a você. Espere pela liderança dele. Confie no tempo dele. Busque a sabedoria dele. E quando ele disser, este é o caminho, andai nele, você pode dar um passo à frente com fé, sabendo que está atravessando a porta certa, a porta que leva à bênção, a porta que leva ao propósito, a porta que leva a tudo o que ele preparou para você. Alguns de vocês estão diante de uma porta aberta, mas em vez de atravessá-la, estão perguntando: Senhor, é realmente você? É realmente o caminho certo? Estou pronto para isso? E o medo tem segurado vocês. A dúvida tem sussurrado em seus ouvidos. O inimigo tem tentado convencê-los de que vocês não são qualificados, que não são capazes, que não são fortes o suficiente. Mas quero lembrá-los de algo hoje. Se Deus abriu a porta, ele os equipará para atravessá-la. Olhe para Moisés. Quando Deus o chamou para liderar os israelitas para fora do Egito, Moisés hesitou. Ele disse: Senhor, quem sou eu para ir? Ele duvidou de si mesmo, sentiu-se inadequado, olhou para suas fraquezas em vez da força de Deus. Mas Deus disse: eu estarei contigo. Meu amigo, você pode não se sentir pronto, pode não se sentir qualificado, mas Deus está com você. E quando Ele está com você, você tem tudo o que precisa para entrar no chamado que Ele colocou em sua vida. Olhe para Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, a porta estava aberta, a oportunidade estava lá, e por um momento, Pedro deu um passo em fé, ele andou sobre as águas. Mas então, o que aconteceu? Ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para as ondas e o medo se infiltrou. A dúvida tomou conta e ele começou a afundar. Meu amigo, ouça-me. Não foque no vento, não foque nas ondas. Mantenha seus olhos em Jesus. Se ele o chamou, se ele abriu a porta, então ele o sustentará. Alguns de vocês estão na beira de uma nova temporada. Vocês têm orado. E agora a porta está aberta. Mas estão com medo. Tem medo de deixar o familiar, tem medo de falhar, tem medo de entrar em algo novo. Mas quero que ouçam isto hoje. A fé exige movimento. Você não pode ficar onde está e ir aonde Deus está conduzindo ao mesmo tempo. Você não pode se agarrar à sua zona de conforto e entrar no seu chamado. Olhe para Abraão. Deus lhe disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus não lhe deu todos os detalhes. Deus não lhe mostrou o quadro completo. Abraão teve que dar um passo antes de saber tudo. Teve que obedecer antes de ver o plano completo. E é isso que a fé parece. É confiar que mesmo que você não veja toda a escada, Deus está conduzindo você um degrau de cada vez. Alguns de vocês estão esperando todas as respostas antes de se moverem. Estão dizendo: Senhor, se você me mostrar cada detalhe, se você remover todos os riscos, se você garantir o sucesso, então eu irei. Mas isso não é fé. A fé diz:
Senhor, eu não vejo o quadro completo, mas confio em Ti. Não sei todos os detalhes, mas sei que você está me conduzindo. Não tenho todas as respostas, mas sei que você é fiel. A fé é dar um passo quando Deus diz para ir. A fé é confiar nele, mesmo quando você se sente desqualificado. A fé é crer que se ele abriu a porta, ele fará um caminho onde parece não haver caminho. Olhe para Josué. Quando Deus lhe disse para liderar o povo à terra prometida, eles chegaram ao rio Jordão. A porta estava aberta, mas havia um obstáculo no caminho deles. O rio estava lá, bloqueando o caminho. Mas Deus não disse: espere até o rio secar. Não, ele lhes disse para entrar na água. E no momento em que seus pés tocaram a água, Deus fez um caminho. Meu amigo, algumas portas não se abrirão completamente até que você dê um passo em fé. Alguns avanços não acontecerão até que você se mova. Alguns milagres não se manifestarão até que você dê o primeiro passo. Muitas pessoas perdem seu momento porque hesitam, deixam o medo impedi-las de atravessar a porta que Deus abriu. Oram por oportunidades, mas quando a oportunidade chega, recuam. Mas quero lhes dizer hoje, não deixe o medo roubar seu destino. Não deixe a dúvida roubar o que Deus preparou para você. Se Ele o chamou, se Ele o levou a este momento, então atravesse a porta com confiança, com ousadia, com fé. O inimigo quer mantê-lo preso. Ele quer encher sua mente com pensamentos como: e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? E se eu cometer um erro? Mas deixe-me perguntar algo. E se você tiver sucesso? E se você entrar na maior bênção de sua vida? E se esta porta aberta for a resposta a cada oração que você fez? Quero que você me ouça hoje. Quando Deus abre uma porta, é para o seu bem, é para a glória dele, é parte do plano dele. E você não precisa ter medo de atravessá-la, porque ele já está do outro lado. Ele já foi à sua frente. Ele já preparou o caminho. Ele já trabalhou nos detalhes. E se você apenas confiar nele, se você apenas der esse passo de fé, verá a mão dele se mover de maneiras que você nunca imaginou. Alguns de vocês estão a um passo do seu avanço, a um passo da sua bênção, a um passo de tudo o que Deus preparou para vocês. Mas vocês têm que se mover, têm que atravessar a porta, têm que entrar no que Deus colocou diante de vocês. Eu não sei que porta está se abrindo em sua vida agora. Não sei que oportunidade Deus colocou diante de você. Mas sei disto: se Ele a abriu, então você pode atravessá-la com confiança, não em sua própria força, mas na dele. Não em sua própria habilidade, mas na dele. Não pelo seu próprio poder, mas pelo Espírito dele. Então hoje, quero encorajá-lo. Não recue. Não hesite. Não deixe o medo impedi-lo de entrar no melhor de Deus para você. Atravesse a porta aberta com fé. Avance com ousadia. Confie que Ele está com você a cada passo do caminho. E quando você o fizer, verá o poder dele, o favor dele e a bênção dele, como nunca antes. Olhe para a história dos 10 leprosos, em Lucas 17. Todos eles clamaram a Jesus por cura. Todos pediram misericórdia, e Jesus, em sua compaixão, curou a todos. Mas o que aconteceu? Apenas um deles voltou para dizer obrigado. Apenas um retornou para dar glória a Deus, e Jesus perguntou: não foram 10 os que foram purificados? E onde estão os outros 9? Meu amigo, não seja como os 9 que se afastaram sem gratidão. Seja como aquele que voltou, que caiu aos pés de Jesus e deu graças. Alguns de vocês têm orado por uma porta aberta. Têm pedido a Deus para fazer um caminho. E quando Ele o fizer, quando o avanço vier, quando a oportunidade estiver diante de vocês, lembrem-se de dar-lhe a glória. Não se esqueçam de que foi Deus quem abriu a porta. Foi Deus quem lhe deu força. Foi Deus quem o levou
através das provações. Olhe para José. Ele foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, falsamente acusado e colocado na prisão. Mas, através de tudo isso, ele manteve sua fé, manteve sua confiança em Deus, e em um momento divino, Deus abriu a porta certa, e José foi elevado da prisão ao palácio. Ele se tornou o segundo no comando de todo o Egito. Mas ouça o que José disse a seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. José não tomou o crédito para si mesmo, não se vangloriou de sua própria habilidade, não disse, olhe o que eu fiz. Não, ele deu glória a Deus. Ele reconheceu que foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem mudou a situação, foi Deus quem o levou àquele lugar de bênção. Muitas pessoas entram no sucesso e esquecem quem as levou até lá. Oram por um emprego, mas quando o conseguem, param de orar. Pedem a Deus por provisão, mas, quando são abençoadas, esquecem de devolver. Buscam a Deus em tempos de luta, mas quando o avanço vem, elas se afastam. Meu amigo, não deixe que essa seja a sua história. Permaneça humilde, permaneça grato, permaneça dependente de Deus, porque o mesmo Deus que abriu a porta é o mesmo Deus que o sustentará dentro dela. Olhe para o rei Nabucodonosor. Ele era um governante poderoso. Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu sucesso. Mas, em vez de dar glória a Deus, ele se tornou orgulhoso. Ele disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa do reino pelo poder da minha força? E o que aconteceu naquele momento? Deus o humilhou. Ele perdeu a razão, perdeu seu reino, perdeu tudo. E por 7 anos, viveu como um animal nos campos. Mas quando ele finalmente ergueu os olhos para o céu, quando finalmente reconheceu que somente Deus está no controle, seu reino foi restaurado. E ele declarou, em Daniel 4, versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Meu amigo, o orgulho bloqueará sua bênção. O orgulho fechará as portas que Deus abriu. Mas um coração humilde, um coração que reconhece Deus, um coração que permanece grato, continuará a andar no favor dele. Então deixe-me perguntar hoje, quando Deus abrir a porta para você, você se lembrará de dar-lhe a glória? Você reconhecerá que foi a mão dele que fez o caminho? Você permanecerá humilde diante dele? Olhe para Davi. Ele era um menino pastor, ignorado, esquecido pelos homens. Mas Deus abriu a porta e o ungiu como rei. E o que Davi fez? Ele nunca parou de adorar, nunca parou de louvar, nunca parou de dar glória a Deus. Mesmo depois de se tornar rei, ele dançou diante do Senhor com todas as suas forças, porque sabia que foi Deus quem o elevou. Foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem estabeleceu o seu trono. E o mesmo é verdade para você. Qualquer sucesso que você alcançar, quaisquer bênçãos que vierem ao seu caminho, quaisquer portas que Deus abrir, nunca pare de dar-lhe a glória. Que sua vida seja um testemunho, que seu sucesso seja uma plataforma para apontar outros para Ele, que suas bênçãos sejam um lembrete de que, sem Ele, você não pode fazer nada. Alguns de vocês estão prestes a entrar em uma nova temporada. Estão prestes a atravessar portas que só Deus poderia ter aberto. E quando o fizerem, lembrem-se disto. Permaneçam de joelhos, permaneçam em oração, permaneçam em adoração, permaneçam em gratidão, porque quando você dá glória a Deus, quando o mantém em primeiro lugar, quando reconhece que Ele é a fonte de tudo de bom em sua vida, Ele continuará a guiá-lo, Ele continuará a abençoá-lo, e Ele continuará a abrir a porta certa para suas vidas. Alguns de vocês têm esperado por um avanço, têm crido por um milagre, têm confiado em Deus para abrir a porta certa, mas tudo o que vem são atrasos, bloqueios,
e portas fechadas. E vocês estão se perguntando: Senhor, quando será o meu tempo? Quando será a minha temporada? Quando você fará um caminho? Quero que ouçam isto hoje. O atraso não é uma negação. Só porque a porta ainda não se abriu, não significa que Deus disse não. Às vezes, Ele está preparando a porta para você. Às vezes, Ele está preparando você para a porta. Às vezes, Ele está protegendo você de algo que você não pode ver. Mas não importa o que seja. Se Ele prometeu, se Ele falou, se Ele colocou isso em seu coração, isso se cumprirá no tempo perfeito dele. Olhe para Abraão. Deus lhe deu uma promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Mas sabe quanto tempo Abraão teve que esperar por essa promessa se cumprir? 25 anos. 25 anos de fé, 25 anos de confiança, 25 anos de crença, quando nada parecia estar acontecendo. Mas, no tempo certo, no tempo designado, a porta se abriu e Sara deu à luz Isaque. E a promessa foi cumprida. Alguns de vocês têm esperado por anos. Têm se agarrado a um sonho, uma visão, um chamado que Deus colocou em seus corações, e o inimigo tem tentado convencê-los de que nunca vai acontecer. Ele tentou sussurrar: é tarde demais, você perdeu sua chance, Deus o esqueceu. Mas quero que você me ouça hoje. Deus é fiel às suas promessas. Se Ele disse, Ele fará. Se Ele falou, isso se cumprirá. Pode não acontecer no seu cronograma, mas acontecerá no tempo divino dele. Olhe para José. Quando jovem, ele teve um sonho de que um dia seria um governante. Mas antes que esse sonho se tornasse realidade, ele teve que passar pela cisterna, pela escravidão, pela prisão. Por anos, parecia que tudo estava dando errado. Por anos, parecia que a porta nunca se abriria. Mas ouça isto. Quando chegou a hora, em um dia, José foi elevado da prisão ao palácio. Em um momento divino, Deus cumpriu um sonho. Meu amigo, Deus pode mudar sua situação em um instante. Uma ligação, uma oportunidade, uma conexão, um momento de favor pode abrir a porta pela qual você tem orado. Mas você tem que permanecer na fé enquanto espera. Você tem que continuar crendo, mesmo quando não vê progresso. Você tem que continuar confiando, mesmo quando a porta parece trancada. Muitas pessoas desistem logo antes de seu avanço. Muitas pessoas se afastam quando estão a uma oração da resposta. Mas quero encorajá-lo hoje. Não desista, não pare de crer, não pare de confiar. Se a porta ainda não se abriu, não é porque Deus o esqueceu. É porque Ele está trabalhando as coisas de uma maneira melhor do que você poderia imaginar. Olhe para Lázaro. Maria e Marta enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Elas esperavam que Jesus viesse imediatamente, esperavam uma resposta imediata. Mas Jesus demorou. Ele não veio logo, e nesse atraso, Lázaro morreu. Aos olhos delas, estava acabado. A porta estava fechada, a oportunidade se foi. Mas ouça-me, só porque algo parece morto, não significa que Deus terminou. Só porque parece que a porta está permanentemente fechada, não significa que Deus não pode fazer um caminho. Quando Jesus chegou, ele falou ao túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E naquele momento, o que estava morto voltou à vida. A porta que parecia fechada para sempre foi subitamente aberta. E quero lhe dizer hoje, Deus ainda está no negócio da ressurreição. Ele pode abrir portas que parecem fechadas para sempre. Ele pode soprar vida em situações que parecem impossíveis. Ele pode cumprir as promessas que você achava que estavam perdidas há muito tempo. Alguns de vocês têm esperado por tanto tempo que começaram a perder a esperança. Começaram a pensar: talvez isso não seja a vontade de Deus. Talvez nunca vá acontecer. Mas quero lembrá-lo do que a Bíblia diz, em Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão
é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ouviu isso? Há um tempo determinado, há um momento estabelecido quando Deus abrirá a porta. Há uma temporada divina quando o avanço virá. E se você permanecer na fé, se continuar crendo, se recusar a desistir, você entrará em tudo o que Deus preparou para você. O inimigo quer que você se canse na espera. Ele quer que você duvide do tempo de Deus. Ele quer que você se contente com algo menos do que o melhor de Deus. Mas quero que você declare hoje: esperarei no Senhor. Confiarei no tempo dele. Permanecerei na fé até que a porta se abra. Porque quando a porta certa se abrir, será maior do que você imaginou. Será melhor do que você esperava. Será além de qualquer coisa que você poderia ter feito por si mesmo. Porque os caminhos de Deus são mais altos, seus planos são maiores, e seu tempo é perfeito. Ouvir as palavras inspiradoras de Billy Graham sobre o poder da oração é como acender uma chama no coração, especialmente para nós, brasileiros, que carregamos a fé como parte essencial de nossa alma. Este discurso raro nos lembra que a oração não é apenas um ato de falar com Deus, mas uma ponte que conecta nossas fraquezas às suas forças, nossos medos às suas promessas e nossas incertezas à sua perfeita vontade. A mensagem central é clara: portas na vida não se abrem por acaso. Elas se abrem através da oração fervorosa, cheia de fé e persistente. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde a fé é um pilar, seja na missa dominical, nas novenas em família ou nas orações sussurradas antes de dormir. Mas este discurso me fez refletir profundamente sobre como, muitas vezes, oro sem verdadeira expectativa, sem a confiança de que Deus está realmente ouvindo. A primeira lição que extraí é que orar com fé não é apenas pedir, mas acreditar que Deus já está trabalhando, mesmo quando não vejo resultados imediatos. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, familiares ou emocionais, é fácil sentir que estamos batendo em portas fechadas. Quantas vezes nos sentimos como se estivéssemos diante de um muro sem saída? Billy Graham nos ensina que a pergunta não é se a porta vai se abrir, mas se estamos orando com a persistência necessária para que a porta certa seja revelada. Aqui, em nossa terra de calor humano e resiliência, aprendemos a não desistir. Pense nas mães que oram incansavelmente pelos filhos, nas comunidades que se reúnem para apoiar um vizinho em dificuldade, ou nos trabalhadores que, mesmo exaustos, encontram força na fé para seguir em frente. A lição prática aqui é clara: devo orar com constância, sem desanimar, mesmo quando o caminho parece bloqueado. A Bíblia, em Lucas 18, versículo 7, nos assegura que Deus ouve aqueles que clamam dia e noite. Para aplicar isso, decidi reservar um momento diário para orar com intenção, não apenas por hábito, mas com a certeza de que Deus está alinhando as coisas no seu tempo. Outro ponto que tocou meu coração foi a ideia de que nem toda porta aberta é de Deus. No Brasil, onde oportunidades às vezes surgem disfarçadas de promessas rápidas, um novo emprego que exige comprometer valores, um relacionamento que parece perfeito, mas afasta da fé. É crucial buscar discernimento. Billy Graham nos alerta que o inimigo pode abrir portas que parecem bênçãos, mas levam à destruição. Isso ressoa com nossa cultura, onde a intuição e a espiritualidade nos guiam a ouvir aquela voz interior, o Espírito Santo, que nos avisa quando algo não está certo. A lição que aplico aqui é testar cada oportunidade contra a palavra de Deus. Em 1 João 4, versículo 1, somos exortados a provar os espíritos para ver se são de Deus.
Na prática, isso significa que antes de tomar uma grande decisão, como mudar de carreira ou iniciar um relacionamento, vou orar pedindo sabedoria e verificar se essa escolha alinha-se com os princípios de Deus. Isso me ajuda a evitar portas erradas que podem desviar meu propósito. A paciência também é uma lição poderosa. No Brasil, onde o ritmo da vida pode ser frenético, esperar não é fácil. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas Billy Graham nos lembra que o tempo de Deus é perfeito. José esperou anos, enfrentando a prisão antes de chegar ao palácio. Abraão aguardou 25 anos por um filho prometido. Essas histórias me ensinam que os atrasos de Deus não são negações. Aplicando isso à minha vida, decidi confiar mais no processo de Deus, mesmo quando não entendo o porquê da espera. Se estou buscando um emprego ou uma cura, vou continuar orando, mas também vou me preparar, estudando, fortalecendo minha fé, cuidando do meu coração, para estar pronto quando a porta se abrir. Por fim, a mensagem de gratidão me marcou profundamente. No Brasil, celebramos a vida com alegria, mas às vezes esquecemos de agradecer a Deus pelas portas que Ele abre. A história dos 10 leprosos, em Lucas 17, versículos 17 a 18, onde apenas um voltou para agradecer, é um lembrete de que a gratidão mantém nosso coração humilde. Aplico isso vivendo com um coração agradecido, reconhecendo que cada bênção, um novo dia, uma oportunidade, uma resposta às orações, vem de Deus. Isso me faz valorizar mais as pequenas vitórias e manter Deus no centro da minha jornada. Essas lições, orar com fé, buscar discernimento, esperar com paciência e viver com gratidão, são práticas que posso incorporar todos os dias. Elas me ajudam a navegar pelos desafios com esperança, a fazer escolhas alinhadas com o propósito de Deus e a reconhecer que, mesmo nas dificuldades, Ele está trabalhando para abrir a porta certa no momento certo. Como brasileiros, nossa fé nos une, nos fortalece e nos guia. Que possamos viver essas verdades com paixão, transformando não apenas nossas vidas, mas também inspirando aqueles ao nosso redor a buscar a Deus com todo o coração. Ei, você que chegou até aqui, essa mensagem tocou seu coração? Então deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Comente "Eu creio" se você acredita no poder da oração e não se esqueça, tem uma surpresa incrível no final que vai te emocionar. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e esperança.